Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e continuar na sua companhia. Assistam comigo a entrevista com o escritor Eliezer Nardotto de São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade aí que esse programa oferece a todos nós. A minha experiência de leitor, eu fui seminarista, então os seminaristas eles leem, talvez um pouco mais, a escola era mais forte, né, em relação a isso. Seminarista em São Gabriel da Palha e em São Mateus. E a leitura, desde o início, era coisa obrigatória, você tem que ler. Mas eu me lembro muito que eu gostava muito de ler, já na adolescência, Monteiro Lobato, eu li bastante. Eu gostava do Castro Alves, né, e José de Alencar. José de Alencar também me encantava a forma dele escrever, e depois aí vem outros autores, né? Depois a gente começa a estudar outras coisas, aí já vai mais para os livros acadêmicos, né? E até que eu entrei nessa parte da história. Navio Negreiro, Castro Alves, fez parte da sua trajetória, não é isso? Né? E José de Alencar, Iracema, né? A Virgem dos Lábios de Mel e tal, né? Verdes Mares Bravios, e todos aqueles. Aí também eu gostava também, quando eu estava fazendo o vestibular, o cursinho vestibular, em Vitória, aí eu gostava de Camões, para poder treinar a análise sintática. Então era mais difícil de fazer aquilo ali, então a gente usava muito aqueles poemas de Camões. Tá? Muito bem. E depois vem o estudo mesmo, né, para leitura de história, como comecei a trabalhar com história, e antes de trabalhar como historiador, com jornal. No jornal você tem que estar escrevendo, tem que estar lendo bastante. Então essa é a grande experiência. A sua principal influência de leitura, Eliezer, veio de quem? Da família, da escola, do seminário? Mais da escola, né? Mais da escola. Né? Então, o seminário, a escola, é a escola de forma geral que tem influência. E também quando eu morava em Vitória, meu pai tinha uma pensão na rua 7 de Setembro. E era uma pensão de estudantes daqui de São Mateus. Todo mundo que ia para lá ia estudar, ia fazer vestibular. Então todo mundo ficava estudando o dia todo. Então aquilo influenciava a gente. Estava todo mundo sempre com um caderno, com livros, estudando, né? Então aquilo a gente tinha debates ali. E eu me lembro que, mesmo eu sendo mais novo, eu tinha uma prática melhor do português. Então às vezes eu ensinava para o pessoal algumas coisas da língua portuguesa. Eliezer, o hábito da leitura é importante e por quê? Primeiro que a leitura te dá conhecimento, né? E o conhecimento é a sua maior riqueza. O homem que tem conhecimento é um homem mais livre. Em qualquer lugar do mundo, o conhecimento é que te liberta. Então, quanto mais você lê, mais você conhece. E mais você fica sabendo que não sabe de nada. A sua experiência de leitura hoje em dia, você tira um tempo do seu dia, todos os dias para ler? Você lê uma vez por semana? Como é que está funcionando isso? Olha, eu te confesso que nesses últimos anos, foi mais em termos de pesquisas históricas. Então, era fazendo entrevista com pessoas, e também fazendo leituras de livros. Mas esse ano mesmo, o foco meu está sendo um outro, então eu estou lendo pouco esse ano. Não tenho tido uma leitura constante esse ano, não. Mas, como eu estou fazendo um projeto de um livro junto com a minha filha, ela está escrevendo, estou ajudando, então a gente está tentando mais não é na área de história, aí é a área mais de escrita, de escritor. Quando você está fazendo o seu trabalho de pesquisa, Eliezer, você tem um planejamento, por exemplo, de tantas horas por dia para pesquisar, depois para escrever?
Você pesquisa durante alguns dias, depois você para um dia na semana para escrever. Isso é para servir como referência para outros pretensos escritores que queiram trabalhar com a escrita histórica. Meu último trabalho, que é História, Geografia e Economia de São Mateus, que é esse livro aqui, eu dediquei 3 anos para fazer esse livro. E aí era de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo. Foi uma pauleira, como diz, né? Mas como eu trabalho, eu vivo praticamente dessas questões de pesquisa, então o meu trabalho é mais ligado ao dia todo. Vamos falar um pouco, mostrar o livro, né, para que o público capixaba possa conhecer, apesar de ser um trabalho focado em São Mateus, e também o público do Brasil inteiro, já que as pessoas assistem o nosso programa via canal no YouTube. Pode ser? Vamos mostrar o livro? Pode. Bom, esse aqui é o meu último livro. Ele tem 560 páginas, né? O livro História, Geografia e Economia de São Mateus. Como São Mateus é uma cidade, é um município dos mais antigos do Brasil, e praticamente no século XIX, século XVIII, século XIX, a gente tinha, século XVIII principalmente, XVIII, XIX, São Mateus, a divisa dele era o Rio Doce. Então, você imagina, do Rio Doce até o Rio Mucuri era São Mateus. Então, esse livro, ele é um livro regional. Ele conta essa história dessa região, né? Então, com uma série de trabalhos. E como São Mateus é uma cidade que tem petróleo e tem outros tipos de minerais, então eu comecei o livro lá na Pangeia, 200 milhões de anos atrás, para poder explicar o Vale do Rio São Mateus, que é uma trinca da época da formação das placas tectônicas. Então eu começo o livro por aí, depois entro na pré-história, falo das ocupações indígenas, quem eram os índios que estavam aqui, como é que eles se comportavam, porque a gente precisa falar desse comportamento indígena, porque a maior parte da população brasileira, ela é indígena, né? Eu estou olhando para você e vejo em você os traços indígenas. É a questão das nossas origens, que é importante as pessoas conhecerem, né, Eliezer? Importantíssimo. Então você saber. Por quê? Porque o cavaco não voa longe do pau. Não tem aquele ditado? Né? Então nós nos parecemos com os nossos antepassados. E aí, só que nós temos o livre-arbítrio de fazer as alterações. Nós queremos continuar nos comportando igual aos nossos antepassados, ou a gente quer mudar? Tem gente que prefere continuar se comportando daquele jeito. Então a gente está vendo hoje uma reintrodução na sociedade de uma série de conceitos tribais daquela época. Gangues, brigando um bairro contra o outro. É como se fossem as tribos indígenas daquela época, um brigando contra o outro. A gente precisa superar isso daí, né? A gente pegar as virtudes, sempre a gente olhar o que tinha de bom. Então a gente aproveita. O que não era bom? A gente tem que eliminar. O colono português, o que ele trouxe de bom, né? E o que não era bom? E os imigrantes italianos? A mesma coisa. Então, e os negros? Então, que o Brasil, essa formação, e a gente fala isso aqui, a gente coloca essas argumentações aqui no livro para que a pessoa pense nisso daí, né? Então, hoje, o brasileiro, de modo geral, ele tem a matriz genética nossa é indígena, para a parte da mãe, a maior parte é indígena. Por quê? Porque o colono branco que chegou aqui, ele não vinha com as mulheres. Ele vinha e era a Índia que ia ser a mulher dele. Depois o negro chega também e a Índia vai ser a mulher do negro. Essa mistura aconteceu a partir disso aí. A partir disso daí. E aí isso forma o povo brasileiro. Então, o nosso povo, ele tem essas características de todos eles. E aí o que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos um índio triste, vivendo em guerra constante. Então, essa história do índio viver num paraíso não era bem assim, não. Ele passava fome, coitado. Ele não tinha ferramentas, ele não tinha um cachorro para caçar, ele não tinha vaca, não tinha galinha, não tinha cavalo, ele não tinha nada.
O instrumento o animal de carga dele, ele não existia um animal para ajudar ele a conduzir, a carregar alguma coisa, ele não tinha nada disso. Ele usava a mulher como besta de carga. A mulher era muito desvalorizada, né? E então, você vê naquelas fotografias antigas dos índios, a mulher carregando aquele monte de cacareco e menino e tal, e o índio só com a flecha, o arco e flecha na mão. A mulher que trabalhava, você vê essas propagandas, até que passa na televisão, do beiju, lá da Amazônia, né? Então, o índio só planta mandioca, é a mulher que faz tudo. Eliezer, A gente está mais ou menos do mesmo jeito, as mulheres trabalhando e o pessoal achando que pode ficar no boteco. Quem vai ler o livro vai encontrar essas informações com esse detalhamento que você está colocando. Esse livro chegou aqui, recorte de tempo da história de São Mateus, para a gente finalizar esse encontro. Ele vem lá dessa época e vem até o ano de 2016. Então ele é história, geografia e economia de São Mateus. Fala da imigração italiana, os negros, a chegada dos negros. É o negro que traz a alegria para o Brasil, né? A alegria foi o negro que trouxe. Os imigrantes italianos, né? Os cearenses, que é uma coisa que ninguém fala, poucos são os autores que falaram alguma coisa sobre o cearense. A população de São Mateus eu acredito que tem em torno de 20% de cearenses. E todo esse povo ajudou a construir um caldeirão cultural. Então, São Mateus tem uma série de atividades culturais, muito em função da formação do povo. Essas informações estão no livro, quem pegar o livro para ler, com certeza vai se informar bem. E o livro tem 760 fotografias. Importante ter que ele tem muita fotografia. Além de ter 270 histórias de pessoas. Pessoas que formam a cidade. Personagens reais. Personagens reais, né? Pessoas do passado, mas a maioria são pessoas que hoje formam a sociedade de hoje. São os novos atores dessa sociedade de hoje, principalmente no campo econômico e no campo da política. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às outras edições do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Agradecemos à diretoria do SESC São Mateus por nos autorizar a utilizar o espaço da biblioteca da instituição como locação para a gravação da entrevista desta edição. Muito obrigado.